Em uma noite de luxo em Madrid, um desafio inesperado ecoou no salão mais elegante da cidade. Entre vestidos de gala e taças de cristal, uma promessa feita em tom de deboche virou espetáculo público. O que parecia apenas diversão de ricos se transformou em um julgamento silencioso. E uma mulher comum mostrou que um simples baile poderia mudar destinos. Antes de acompanhar essa história arrebatadora de poder, vingança e redenção, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos surpreendentes. O grandioso salão de baile do hotel mais luxuoso de Madrid cintilava sob o brilho de 1000 candelabros de cristal. Era uma noite fria de novembro, preenchida pelo aroma inebriante de perfumes caros, o tilintar de taças de champanhe e o zumbido, vibrante da elite espanhola. Uma festa de noivado estava em pleno andamento, um espetáculo deslumbrante de riqueza e influência, onde cada sorriso parecia esconder um segredo e cada olhar continha um julgamento. Entre o mar de ternos sob medida e vestidos de alta costura, uma figura se destacava não por sua elegância, mas por sua notória arrogância, o milionário Armando Vargas. Já várias taças de álcool depois, sua voz ressoou sobre a orquestra, silenciando o salão. Que noite esplêndida! Ele bradou, erguendo uma taça de cristal que capturava e multiplicava as luzes do salão. Um sorriso presunçoso adornava seus lábios enquanto seus olhos percorriam as jovens damas, todas impecavelmente vestidas, muitas delas com a esperança silenciosa de atrair sua atenção. Mas convenhamos, minhas caras princesas de porcelana, ele continuou com um tom que beirava o desdém. A dança parece ter perdido seu fogo. Prometo aqui e agora, diante de todos vocês, que me casarei com a mulher que ousar me desafiar e dançar melhor do que estas estátuas. Um burburinho nervoso correu pela multidão. As risadas se misturaram com suspiros chocados. Mães, discretamente, empurravam suas filhas para a pista de dança, os olhos fixos na fortuna de Vargas. Cavalheiros batiam palmas, antecipando um espetáculo de vaidade e talvez um pouco de humilhação. Ninguém, porém, esperava o que viria a seguir. Das sombras, perto da porta de serviço, onde o brilho dos candelabros mal alcançava, uma silhueta modesta se moveu. Era uma das camareiras do hotel, seu uniforme simples contrastando drasticamente com o luxo ao redor. Em suas mãos, uma bandeja de prata com taças vazias. Com uma determinação que parecia brotar do mais profundo de sua alma, ela a pousou suavemente sobre uma mesa lateral, ignorando o tilintar quase imperceptível. Seus olhos, antes baixos, ergueram-se, fixando-se no milionário. Com passos firmes e uma postura que desmentia sua humilde vestimenta, ela caminhou em direção ao centro do salão. Cada passo era uma declaração silenciosa, um desafio que ninguém ousava prever. Os murmúrios cessaram. Todos os olhares se voltaram para ela, alguns curiosos, outros abertamente desdenhosos. O milionário, ainda com a taça erguida, riu alto, um som oco que ecoou pelo silêncio. Ele não a reconheceu, sequer a notou como indivíduo, apenas mais uma funcionária atrevida. Em sua mente embriagada, seria fácil humilhá-la, transformá-la em um exemplo de sua superioridade diante de 200 testemunhas. Ela parou a poucos metros dele, a cabeça erguida, os olhos faiscando com uma intensidade que o álcool de Vargas não lhe permitia decifrar. Então, com um gesto lento e deliberado, ela ergueu a mão em sua direção. Um convite irrecusável, uma luva jogada. A orquestra, incerta do que fazer, hesitou. O maestro olhou para o milionário, que apenas acenou com a cabeça, ainda rindo, convencido de que a diversão estava apenas começando. Ele mal sabia que aquela mulher, com seu uniforme de camareira, guardava segredos que poderiam destruir seu mundo. Ele não sabia que ela fora, anos antes, a estrela principal do Balé Nacional. Uma carreira brilhante e promissora, destruída por um escândalo forjado justamente por ele, após ter rejeitado ser sua amante. A música mudou. As notas iniciais, da Dança do Fogo de Manuel de Falla, preencheram o salão, uma melodia intensa e apaixonada que parecia incendiar o ar. O sorriso de Vargas vacilou.
O silêncio que se seguiu não era de expectativa, mas de um pressentimento. A camareira fechou, os olhos por um instante respirando fundo, e quando os abriu não era mais a mesma mulher. O salão de baile do hotel mais luxuoso de Madrid estava prestes a se transformar em um palco de vingança, um tribunal invisível onde a justiça seria servida em cada movimento. Os primeiros acordes da dança do fogo vibraram no ar, e o corpo da camareira respondeu como se a música fosse o sangue em suas veias. Ela não dançava, ela se transformava. Cada músculo, cada articulação, parecia despertar de um sono profundo, lembrando a glória de outrora. Seus pés, antes calçados, em sapatos de serviço, golpeavam o mármore polido do salão com a força e a precisão de trovões distantes, mas com a leveza de um sussurro. Os braços que há pouco carregavam bandejas, agora se erguiam e se contorciam, contando histórias de dor, de resistência e de uma dignidade inabalável. O milionário Armando Vargas, que esperava um espetáculo de amadorismo para zombar, viu-se subitamente paralisado. O riso morreu em seus lábios, substituído por uma expressão de incredulidade. Ele tentou, de forma desajeitada, acompanhar os primeiros movimentos dela. Um passo hesitante, um giro desengonçado, mas logo percebeu a inutilidade do esforço. A camareira não estava ali para dançar com ele, mas contra ele. Ele se tornou um mero acessório em sua performance, reduzido a um coadjuvante patético, um obstáculo que ela habilmente contornava e ofuscava. Cada giro dela era uma acusação silenciosa, um golpe preciso que atingia a memória de todos os presentes. Cada olhar que ela lançava para ele, cheio de uma intensidade fria e calculada, era uma lembrança vívida da injustiça sofrida, da carreira roubada, do futuro desfeito. A plateia, inicialmente curiosa, estava agora em um silêncio absoluto, hipnotizada pela força e pela paixão que emanavam daquela mulher. Não era apenas uma dança, era um desabafo, uma catarse, uma vingança coreografada. O ritmo da música intensificou-se e, com ele, a intensidade da dança. Ela girava, saltava e se curvava com uma graciosidade e uma técnica que poucos ali já haviam presenciado. Seus movimentos eram fluidos e poderosos, um misto de fúria e elegância. Os convidados começaram a se entreolhar, alguns com os olhos arregalados, outros com um brilho de reconhecimento. Aquela habilidade, aquela presença de palco não eram de uma simples camareira. No ápice da performance, quando a música atingiu seu clímax estrondoso, ela parou abruptamente, o corpo tenso, o peito arfando, mas os olhos fixos em Armando Vargas. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do salão. Então, com a voz embargada pela emoção, mas clara e firme o suficiente para ser ouvida por todos, ela proferiu as palavras que rasgariam o véu daquela noite. "Eu sou Sofia Ribeiro", ela declarou, a voz ressoando com a força de uma confissão e de um desafio. "A bailarina que você destruiu." O choque foi imediato e palpável. Os murmúrios correram como fogo entre os convidados, lembrando o escândalo abafado de 5 anos antes. O nome de Sofia Ribeiro, a estrela ascendente do Balé Nacional, ressuscitou das cinzas do esquecimento, trazendo consigo a memória de uma carreira brilhante brutalmente interrompida. A performance não foi apenas arte. Foi um julgamento público, uma denúncia ousada, que desmascarava a crueldade de um homem poderoso. Em questão de minutos, celulares foram erguidos, gravando cada segundo daquele momento histórico. O vídeo, postado e compartilhado, viralizou em poucas horas, transformando a camareira em um símbolo inesperado de resistência e o milionário em alvo de escárnio nacional. Preso pela própria promessa descabida, Armando Vargas não pôde recuar. Seu rosto, antes arrogante, estava agora pálido. A máscara de confiança estilhaçada diante de todos. A noite de festa havia se transformado em um pesadelo público, e o amanhecer prometia ser ainda mais sombrio. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre Madrid, espelhando o humor sombrio de Armando Vargas. As manchetes dos jornais e os noticiários digitais reverberavam a história da noite anterior. O vídeo da Dança do Fogo,
com Sofia Ribeiro revelando sua identidade, havia se espalhado como um incêndio incontrolável, transformando-o de milionário intocável em figura de escárnio público. Sua promessa, feita em um momento de embriaguez e arrogância, agora o prendia em uma armadilha de sua própria criação. A pressão era imensa. Não havia como recuar sem parecer um covarde, e sua reputação, já manchada, seria irremediavelmente destruída. Com um misto de fúria e desespero, Armando ordenou que seus seguranças localizassem Sofia Ribeiro. Não demorou para que encontrassem o endereço de seu pequeno apartamento em um bairro simples e modesto, um contraste gritante com a opulência de sua própria vida. Ele partiu, não para pedir desculpas, mas para tentar controlar os danos, para esmagar aquela mulher que ousara desafiá-lo. Ao chegar, encontrou Sofia em seu apartamento modesto, mas impecavelmente arrumado. A luz fraca da manhã entrava pela janela, iluminando a simplicidade do lugar. Ela o recebeu na porta, sem surpresa, sem medo, apenas com uma calma perturbadora que o desarmou. "Vejo que cumpriu sua palavra de me encontrar", ela disse, a voz serena, mas com um brilho de desafio nos olhos. Armando foi direto ao ponto. "Sofia, vamos ser práticos. Sei o que você quer. Dinheiro. Eu te dou o que quiser. Milhões. Você some e tudo isso acaba. Sua irmã terá a melhor educação, uma vida sem preocupações. Basta assinar um termo de confidencialidade e desaparecer." Ele jogou um cheque em branco sobre a pequena mesa da sala, como se aquilo fosse a solução para todos os problemas. Sofia olhou para o cheque, depois para ele, com um sorriso amargo. "Você realmente acha que tudo se resume a dinheiro, Armando? Que minha dignidade, minha carreira destruída, o escândalo que você forjou podem ser apagados por um pedaço de papel?" Ela empurrou o cheque de volta para ele. "Eu não quero seu dinheiro, eu quero justiça." A recusa dela o pegou de surpresa. Armando, acostumado a ter tudo a seu alcance, sentiu a frustração crescer. Ele precisava de uma tática mais cruel. Seus olhos vasculharam o apartamento, buscando qualquer fraqueza, e então ele a encontrou. "Justiça?" ele zombou, o tom agora frio e ameaçador. "Você quer justiça? E a sua irmã, a pequena Ana, aquela que tem uma bolsa para estudar medicina, não é? Um futuro brilhante, não? Acha? Que pena seria se algo acontecesse a essa bolsa, se a reputação dela fosse manchada, se ela perdesse tudo antes mesmo de começar." O sangue de Sofia gelou. A menção de Ana, sua irmã adolescente, seu único elo familiar, seu maior tesouro, a atingiu como um golpe. O sorriso desapareceu de seus lábios, substituído por uma expressão de terror. Armando havia encontrado seu ponto fraco. Ela podia suportar tudo por si mesma, mas não podia arriscar o futuro de Ana. Encurralada, sem saída, ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da derrota. "O que você quer?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Armando sorriu, um sorriso vitorioso e cruel. "O casamento. Você se casa comigo e sua irmã estará segura. Sua bolsa, seu futuro, tudo garantido. Mas não pense que será fácil, Sofia. Você será minha esposa, mas viverá sob minhas regras." Sofia ergueu a cabeça, a determinação voltando aos seus olhos. Se ele queria um casamento, ele o teria, mas não nos termos dele. "Eu aceito." Ela disse a voz firme novamente. "Mas com minhas condições. Um contrato pré-nupcial. Eu terei acesso total às suas empresas, e se você pedir o divórcio, metade de tudo será meu. E se você tentar me trair ou prejudicar Ana de qualquer forma, o contrato será executado imediatamente." Armando riu, certo de que encontraria um jeito de vencê-la, de anular aquele contrato no futuro. Ele subestimava a inteligência e a resiliência de Sofia. "Feito", ele concordou, estendendo a mão para selar o acordo. O aperto de mãos foi frio, um pacto entre inimigos. Naquele momento, no pequeno apartamento, a guerra silenciosa entre Sofia Ribeiro e Armando Vargas estava oficialmente declarada. O contrato pré-nupcial foi assinado em um escritório de advocacia discreto, sob o olhar atento de advogados que mal ousavam disfarçar a surpresa diante das cláusulas impostas por Sofia. Armando,
Ainda convencido de que tudo era um jogo que ele controlaria, apenas sorria com a certeza de sua vitória futura. Mal sabia ele que cada dia que antecedia o casamento seria um campo de batalha onde Sofia silenciosamente reverteria o jogo a seu favor. Nos meses seguintes, enquanto Madrid fervilhava com a notícia do casamento inesperado entre o milionário e a ex-bailarina, Sofia mergulhou em um universo que lhe era completamente novo. Seu pequeno apartamento transformou-se em um quartel-general de estudos. Livros de administração, finanças, direito empresarial e contabilidade empilhavam-se em cada canto. Noites a fio, ela devorava relatórios, artigos e códigos, absorvendo conhecimento com a mesma disciplina e paixão que um dia dedicara à dança. Sua mente, antes focada na arte, agora se aguçava para os números e as estratégias do mundo corporativo. Com o acesso que o contrato lhe garantia, Sofia começou a revisar os contratos das empresas de Armando Vargas. Ela não buscava apenas entender, buscava falhas e irregularidades, os crimes fiscais que o milionário, em sua arrogância, acreditava estarem bem escondidos. Com a ajuda discreta de alguns contatos antigos e de um jovem advogado idealista que se solidarizou com sua história, ela começou a mapear uma teia complexa de evasão fiscal e manobras contábeis duvidosas. Cada descoberta era um ponto a seu favor, uma arma silenciosa que ela guardava para o momento certo. Enquanto se preparava para a guerra nos bastidores, Sofia também começou a construir seu próprio legado, um que contrastava drasticamente com a imagem sombria de seu futuro marido. Ela fundou a Fênix da Arte, uma instituição de apoio a artistas marginalizados, oferecendo bolsas, espaços de ensaio e oportunidades para talentos que, como ela, haviam sido silenciados ou esquecidos. A notícia de sua iniciativa se espalhou rapidamente, e Sofia, a camareira que ousou desafiar o poder, transformou-se em um ícone social, um símbolo de resistência e esperança. A mídia, que antes a via como uma curiosidade, agora a enxergava como uma voz legítima. Armando, por sua vez, tentava de tempos em tempos desestabilizá-la. Pequenas humilhações públicas, comentários ácidos sobre seu passado, tentativas de controlar suas aparições. Mas a cada golpe dele, Sofia respondia, com uma elegância e astúcia que o deixavam sem palavras. Ela transformava cada ataque em uma oportunidade para fortalecer sua imagem, para mostrar sua resiliência. Se ele a menosprezava, ela respondia com um projeto social. Se ele tentava diminuir sua inteligência, ela apresentava dados e análises que o surpreendiam. À medida que a data do casamento se aproximava, a tensão entre eles era quase palpável. Em público, mantinham uma fachada de noivos distantes, mas polidos. Em privado, a guerra silenciosa se intensificava. Sofia sabia que o dia da cerimônia não seria apenas a união de dois nomes, mas o palco para sua maior denúncia. Ela planejou cada detalhe, desde a lista de convidados até o seu vestido. Não seria um vestido de noiva tradicional, mas uma armadura, um manifesto. Ela entraria na igreja não como uma vítima, mas como uma fênix, renascida das cinzas que ele havia criado, pronta para queimar tudo o que ele representava. A cidade inteira aguardava o evento, sem saber que o verdadeiro espetáculo ainda estava por vir. O dia do casamento chegou, envolto em uma aura de expectativa e curiosidade que raramente se via em Madrid. A igreja, uma das mais imponentes da cidade, estava lotada de convidados da alta sociedade, jornalistas disfarçados e curiosos que se aglomeravam nas ruas adjacentes. Todos queriam testemunhar a união improvável entre o notório milionário Armando Vargas e Sofia Ribeiro, a ex-bailarina que se tornara um fenômeno social. Armando aguardava no altar, impecável em seu terno sob medida, mas com uma tensão visível em seus ombros. Ele tentava manter a pose de controle, mas a incerteza corroía-o por dentro. Sofia havia se mostrado uma adversária mais formidável do que ele jamais imaginara. Cada tentativa de desestabilizá-la havia falhado e, agora ele sentia que estava perdendo o controle da própria narrativa. A música da marcha nupcial começou, mas não era a melodia tradicional. Em vez disso,
Uma composição moderna e dramática preencheu a nave, um prelúdio para o que estava por vir. As portas da igreja se abriram e todos os olhares se voltaram para a entrada. Não houve damas de honra ou pajens, apenas Sofia, caminhando, sozinha pelo longo corredor. Ela não usava um vestido branco convencional. Em vez disso, seu traje era uma obra de arte que parecia desafiar a gravidade. O vestido, em tons de vermelho profundo e dourado, com detalhes que se assemelhavam a penas estilizadas, evocava a imagem de uma fênix. As camadas de tecido flutuavam ao seu redor como asas, e o corpete, ricamente bordado, cintilava sob a luz dos vitrais. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, e seus olhos, maquiados com precisão, transmitiam uma força inabalável. Ela não era uma noiva. Era uma guerreira, uma rainha, uma fênix renascida das cinzas. Um murmúrio de espanto e admiração percorreu a igreja. Os convidados, acostumados à ostentação, estavam chocados com a ousadia e o simbolismo do traje. Sofia não estava apenas se casando. Ela estava encenando um espetáculo de denúncia, transformando a própria cerimônia em um manifesto visual. Cada passo dela era lento e deliberado, como se estivesse marchando para a batalha, não para o altar. Quando finalmente chegou ao altar, Armando a olhou com uma mistura de raiva e uma estranha admiração. Ele via a beleza, a força, mas também a ameaça que ela representava. Sofia, por sua vez, não lhe ofereceu um sorriso, apenas um olhar frio e determinado que dizia: "Eu estou aqui, e você não me quebrou." A cerimônia seguiu, com um padre visivelmente desconfortável diante da atmosfera carregada. Os votos foram proferidos com uma formalidade gélida, desprovidos de qualquer calor ou afeto. O sim de Sofia soou como um ultimato, o sim de Armando como uma rendição relutante. A troca de alianças foi quase mecânica, um símbolo de um pacto não de amor. Ao final da cerimônia, quando o padre os declarou marido e mulher, Sofia virou-se para os convidados, erguendo a cabeça. Seus olhos percorreram a multidão, encontrando os olhares de apoio de alguns, os de curiosidade de outros e os de desprezo dos aliados de Armando. Ela não disse uma palavra, mas sua presença, seu vestido, seu olhar, falavam mais alto do que qualquer discurso. O casamento não foi apenas uma união legal. Foi um ato político, uma declaração pública de que a luta de Sofia estava longe de terminar. A imagem da noiva fênix se espalhou ainda mais rapidamente do que o vídeo da dança, cimentando sua posição como um ícone de resistência. Armando. Vargas, agora casado com sua maior adversária, sentiu o peso da sua própria promessa. A guerra silenciosa havia apenas começado, e o primeiro ano de união prometia ser um campo minado de estratégias e reviravoltas. O primeiro ano de casamento entre Sofia e Armando foi uma dança tensa e meticulosa, um balé de aparências e estratégias. Em público, eles eram o casal perfeito, a união inesperada que cativava a mídia e a sociedade. Participavam de eventos de gala, posavam para fotos com sorrisos ensaiados e trocavam gentilezas superficiais. Os tabloides especulavam sobre a transformação de Armando e a ascensão social de Sofia, sem jamais suspeitar da frieza cortante que existia entre eles a portas fechadas. Em privado, a mansão de Armando, agora também lar de Sofia, era um campo de batalha silencioso. Eles viviam como inimigos, cada um em sua ala, comunicando-se apenas através de notas formais ou conversas breves e carregadas de segundas intenções. A cama de casal era um território intocado, um símbolo da distância intransponível entre eles. Armando, ainda convencido de que cedo ou tarde Sofia cederia ou cometeria um erro, observava-a com uma mistura de desconfiança e uma curiosidade crescente. Mas Sofia não cedeu. Longe de se intimidar com o novo ambiente ou com a vigilância constante do marido, ela usou o tempo e o acesso que o casamento lhe proporcionava para aprofundar sua estratégia. Com a cláusula do contrato pré-nupcial que lhe dava acesso às empresas de Armando, ela mergulhou de cabeça no funcionamento do Império Vargas. Passava horas em seu escritório improvisado.
analisando balanços, auditando departamentos e questionando práticas que, para ela, pareciam não apenas antiéticas, mas muitas vezes ilegais. Ela começou a implementar mudanças, inicialmente sutis, depois mais ousadas. Sua primeira grande iniciativa foi a implementação de uma política de igualdade salarial em todas as empresas do Grupo Vargas. A notícia foi recebida com resistência por parte dos diretores mais antigos, leais a Armando, mas Sofia, armada, com dados e a ameaça velada de expor irregularidades, conseguiu impor sua vontade. Em seguida, lançou projetos sociais ambiciosos, direcionando parte dos lucros para comunidades carentes e, claro, para sua fundação, a Fênix da Arte, que crescia em reconhecimento e impacto. Armando observava tudo com uma perplexidade crescente. Ele esperava que Sofia usasse sua posição para o luxo, para a vingança pessoal, mas ela estava transformando seu império. Para sua surpresa e para o choque de seus conselheiros, as mudanças de Sofia, longe de prejudicar os negócios, estavam gerando resultados positivos. A imagem das empresas Vargas, antes associada à crueldade e à exploração, começou a mudar. Tornou-se sinônimo de responsabilidade social, inovação e apoio às artes. Os lucros, contra todas as expectativas, cresceram de forma consistente. A cada relatório de desempenho positivo, Armando sentia um nó na garganta. Ele havia subestimado Sofia de todas as formas possíveis. A mulher que ele tentara destruir não apenas sobrevivera, mas estava prosperando e, ironicamente, levando seu próprio império a um novo patamar de sucesso. O ódio que ele sentia por ela começou a se misturar com um respeito relutante e, mais inquietante, com uma reflexão sobre suas próprias culpas. No silêncio de sua mansão, Armando Vargas começou a confrontar o peso de suas ações passadas. A arrogância que o cegava estava lentamente sendo corroída pela astúcia e pela integridade de Sofia. O império que ele construíra com mãos de ferro estava sendo reformulado por uma mulher que ele tentara esmagar, e o resultado era inegavelmente melhor. O primeiro ano de união, que ele esperava ser um inferno de vingança, estava se tornando um espelho, forçando-o a ver a si mesmo e seus erros sob uma nova e desconfortável luz. A guerra silenciosa continuava, mas os lados estavam se redefinindo, de maneiras que ninguém poderia ter previsto. O aniversário de um ano de casamento se aproximava, e com ele, a sombra de um novo evento social. Armando Vargas, que antes ansiava por esses encontros para exibir seu poder, agora os via com uma apreensão crescente. A presença de Sofia ao seu lado, antes um troféu, tornara-se um lembrete constante de suas falhas e da transformação que ela havia imposto ao seu mundo. No entanto, ele sabia que a ocasião exigia uma celebração e decidiu que seria no mesmo local onde tudo começou, o salão de baile do hotel mais luxuoso de Madrid. Sofia aceitou o convite para a celebração com sua habitual calma, mas com um brilho misterioso nos olhos. Ela sabia que aquele ano havia sido um divisor de águas, não apenas para ela, mas também para o Império Vargas e talvez até para o próprio Armando. As mudanças que implementara haviam solidificado sua posição e a Fênix da Arte florescia, alcançando reconhecimento internacional. Sua irmã Ana prosperava em seus estudos de medicina, segura e alheia à complexa teia que a protegia. A noite do aniversário chegou e o salão de baile novamente fervilhava com a elite de Madrid. Os candelabros cintilavam, a música suave da orquestra preenchia o ar, e os convidados, mais uma vez, especulavam sobre o casal. Sofia, vestida com um elegante traje azul marinho que realçava sua postura e graça, caminhava ao lado de Armando, que parecia mais contido, menos arrogante do que um ano antes. Os sorrisos ainda eram protocolares, mas havia uma estranha tensão, uma expectativa pairando no ar. No meio da festa, quando a maioria dos convidados estava absorta em conversas e brindes, Armando Vargas fez um gesto para a orquestra silenciar. Ele subiu ao palco improvisado, o mesmo onde um ano antes fizera sua promessa descabida. Um silêncio instantâneo tomou conta do salão.
Todos os olhos se voltaram para ele, aguardando mais uma de suas declarações grandiosas. Mas o que veio, a seguir, chocou a todos. Armando não ergueu uma taça para um brinde vazio. Em vez disso, ele olhou para Sofia, que estava de pé na multidão, e depois para os convidados. Sua voz, antes cheia de prepotência, agora soava embargada, carregada de uma emoção genuína que ninguém jamais vira nele. Há um ano, neste mesmo lugar, ele começou, a voz um pouco trêmula. Eu fiz uma promessa tola, feita por um homem arrogante e cego por seu próprio poder. Eu prometi me casar com a mulher que me desafiasse na dança, e essa mulher, como todos sabem, foi Sofia Ribeiro. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas eu não disse o que eu escondi por anos. Foi a verdade por trás da história de Sofia. Os murmúrios começaram, mas Armando os silenciou com um gesto. Eu confesso publicamente aqui, diante de todos vocês, que eu fui o responsável por destruir a carreira de Sofia Ribeiro. Eu forjei o escândalo que a tirou dos palcos do Balé Nacional. Eu fiz isso por vingança, porque ela ousou me rejeitar. Onda de choque percorreu o salão. A confissão era brutal, inesperada, e jogava luz sobre a verdade que muitos haviam esquecido ou preferido ignorar. Armando continuou, sua voz ganhando força, mas ainda tingida de arrependimento. Eu a forcei a este casamento, usando a ameaça de prejudicar sua irmã. Mas neste ano, Sofia não apenas me confrontou, ela me transformou. Ela reformulou meu império, tornando-o um lugar de responsabilidade e dignidade. Ela me mostrou o valor da integridade e o peso das minhas próprias culpas. Ele olhou novamente para Sofia, seus olhos marejados. Eu não mereço ser seu marido, e não posso mais viver com a culpa de tê-la aprisionado. Por isso, neste aniversário de 1 ano, eu prometo algo diferente. Prometo transferir metade da minha fortuna para a Fundação Fênix da Arte de Sofia, para que ela possa continuar seu trabalho de apoio a artistas. E peço o divórcio. O salão explodiu em um burburinho de vozes chocadas. Armando ergueu a mão novamente, pedindo silêncio. Eu passarei o resto da minha vida tentando reparar meus erros, não apenas com Sofia, mas com todos aqueles que prejudiquei. E agora, Sofia? Ele estendeu a mão para ela, um gesto de humildade e respeito. Eu lhe ofereço a mão para um último baile, não como seu esposo, mas como alguém que finalmente entende o valor da dignidade e da liberdade que eu tentei roubar de você. Sofia, com os olhos fixos nele, sentiu uma emoção complexa. Não era vitória nem rancor, mas uma estranha sensação de paz. Aquele homem que um dia fora seu algoz estava ali, desarmado, confessando seus crimes e oferecendo-lhe a liberdade. Lentamente, ela caminhou até o palco e aceitou a mão estendida de Armando. A orquestra, como se soubesse o que fazer, começou a tocar uma melodia suave e melancólica. A melodia suave e melancólica preencheu o salão, um contraste marcante com a dança do fogo de 1 ano antes. Sofia aceitou a mão de Armando, não com a fúria de uma vingança, mas com a leveza de quem finalmente se liberta. Seus dedos se tocaram, um contato que, pela primeira vez, não carregava a tensão de um pacto forçado, mas a delicadeza de um adeus. Eles se moveram para o centro do salão, sob os olhares atônitos de todos os presentes. Não era um baile grandioso, nem um espetáculo de ostentação. Era um balé simples e sincero, desprovido de arrogância e de qualquer pretensão. Os passos eram lentos, quase hesitantes no início, mas logo encontraram um ritmo, uma harmonia. Armando, que 1 ano antes havia sido um coadjuvante desajeitado, agora a guiava com uma gentileza inesperada, seus movimentos refletindo uma humildade recém-descoberta. Sofia, por sua vez, dançava com uma serenidade que nunca antes pudera expressar em sua presença. Cada giro, cada inclinação não era uma acusação, mas uma aceitação. Ela não estava dançando com o homem que a destruíra, mas com o homem que finalmente reconhecia seus erros e lhe oferecia a liberdade. Era uma dança de despedida, de perdão, de um ciclo que se fechava. Os convidados observavam em silêncio, muitos com os olhos marejados. A cena era poderosa em sua simplicidade,
um testemunho da capacidade humana de redenção e de superação. Aquele baile não era sobre amor romântico, mas sobre a complexidade das relações humanas, sobre a dor, a luta e, finalmente, a paz. Quando a música terminou, eles pararam no centro do salão, ainda de mãos dadas, olhando um para o outro. Nos olhos de Armando havia um oceano de arrependimento e um vislumbre de esperança. Nos olhos de Sofia, uma calma profunda, a certeza de que sua jornada de volta à dignidade estava completa. Sem uma palavra, ele soltou sua mão e se afastou, deixando-a ali no centro do palco que um dia fora seu inferno e agora era seu triunfo. Pouco depois daquela noite memorável, o divórcio foi formalizado. Não houve disputas nem rancores. Armando cumpriu sua promessa, transferindo metade de sua fortuna para a Fundação Fênix da Arte. O dinheiro, uma quantia astronômica, seria o catalisador para os sonhos mais ambiciosos de Sofia. Com os recursos, Sofia ampliou a Fênix da Arte internacionalmente. Projetos de dança e arte para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade surgiram em diversos países, oferecendo esperança e oportunidades onde antes havia apenas desespero. Ela também foi convidada a retornar ao Balé Nacional, não como bailarina, mas como diretora artística. Sob sua liderança, a instituição floresceu, transformando-se em um espaço de inclusão, onde o talento era valorizado acima de tudo e a diversidade era celebrada. Sofia nunca se casou novamente. Sua vida era dedicada à arte, à sua fundação, e principalmente às meninas que um dia sonhavam em dançar. Ela adotou várias órfãs com talento para a dança, oferecendo-lhes não apenas um lar, mas o futuro que lhe fora negado, a chance de brilhar sem medo de ser destruída. Sua casa, antes um pequeno apartamento, agora era um lar vibrante, cheio de risos, música e o som suave de pés dançando. Armando Vargas, por sua vez, abandonou os círculos sociais de Madrid. A mansão foi vendida e ele se mudou para uma vida discreta longe dos holofotes. Dedicou-se a trabalhos comunitários e à filantropia anônima, usando o restante de sua fortuna para causas que ele antes desprezava. Nunca mais buscou a atenção da mídia, entendendo que algumas dívidas, as mais profundas, só podem ser pagas no silêncio, através de ações genuínas de reparação. Aquele último baile havia sido o ponto final de uma história, e o início de duas novas jornadas, cada uma em busca de sua própria forma de redenção. Anos se passaram, transformando a história de Sofia Ribeiro e Armando Vargas em uma lenda sussurrada nos salões de Madrid. A Fênix da Arte floresceu sob a liderança visionária de Sofia, tornando-se uma rede global de escolas e centros culturais. Sua sede principal, um edifício moderno e vibrante no coração da cidade, era um farol de esperança para jovens talentos de todas as origens. As órfãs que Sofia adotara cresceram sob seus cuidados, não apenas como bailarinas excepcionais, mas como mulheres fortes e compassivas, cada uma levando consigo a chama da resiliência de sua mãe. Ana, a irmã de Sofia, formou-se em medicina com honras, tornando-se uma renomada cirurgiã pediátrica. Ela nunca esqueceu o sacrifício de Sofia e, em retribuição, dedicava parte de seu tempo a missões humanitárias, atendendo crianças em regiões carentes, muitas vezes em parceria com os projetos sociais da Fênix da Arte. A ligação entre as irmãs permaneceu inabalável, um testemunho do amor e da proteção que as uniam. Sofia, agora uma figura respeitada internacionalmente, não apenas pela sua história, mas por seu trabalho incansável, continuava a dançar. Não mais nos palcos grandiosos, mas nos ensaios com suas alunas, nos movimentos suaves que ensinava às pequenas bailarinas, transmitindo não apenas técnica, mas a alma da dança. Seus cabelos, antes negros, agora exibiam fios prateados que apenas acentuavam sua sabedoria e a serenidade de seu olhar. Ela havia encontrado sua verdadeira vocação. Não apenas brilhar, mas fazer brilhar aqueles que a rodeavam. Armando Vargas, por outro lado, desapareceu quase completamente da vida pública. Os jornais raramente o mencionavam, e quando o faziam,
Era para notar sua ausência nos eventos sociais ou para relatar alguma doação anônima a uma causa nobre. Ele encontrou uma espécie de paz na obscuridade, dedicando-se a um trabalho silencioso e contínuo de redenção. Fundou pequenas empresas sociais em comunidades rurais, investindo em educação e desenvolvimento sustentável, longe dos holofotes e da busca por poder. Certa tarde, muitos anos após o divórcio, Sofia estava em um dos centros da Fênix da Arte, observando uma de suas filhas adotivas, uma jovem bailarina prodígio ensaiar um solo complexo. A luz do sol poente entrava pelas grandes janelas, pintando o estúdio com tons dourados. De repente, um dos funcionários se aproximou informando que havia um visitante que insistia em vê-la, mas que não queria se identificar. Sofia, curiosa, pediu que o deixassem entrar. Um homem de cabelos grisalhos e feições marcadas pelo tempo, mas ainda reconhecíveis, entrou no estúdio. Era Armando. Ele não carregava a arrogância de antes, nem a tensão do dia do casamento. Havia uma calma em seus olhos, uma humildade que o transformara. Sofia, ele disse, a voz suave, quase um sussurro. Eu só queria ver o que você construiu. Seus olhos percorreram o estúdio, observando as jovens bailarinas, sentindo a energia vibrante do lugar. Sofia o olhou por um longo momento, sem rancor, sem julgamento. Apenas uma compreensão silenciosa. É tudo o que eu sonhei, ela respondeu com um pequeno sorriso. Armando assentiu. Eu sei. E eu sou grato por ter tido a chance de ver isso, de ter sido de alguma forma parte disso. Ele não pediu perdão novamente. A confissão pública e os anos de reparação já haviam falado por si. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, observando as crianças dançar, o som da música preenchendo o silêncio entre eles. Não havia necessidade de mais palavras. Aquele encontro breve e inesperado selava a história de ambos. Armando havia encontrado sua redenção. E Sofia, sua liberdade e seu propósito. O passado, doloroso e transformador, havia moldado dois destinos que, embora separados, estavam intrinsecamente ligados por uma dança de fogo e renascimento. Armando se despediu com um aceno de cabeça e partiu, desaparecendo tão silenciosamente quanto havia chegado, deixando Sofia para trás, no centro de seu próprio império de luz e arte. A Fênix havia realmente renascido, e sua melodia ecoava por todo o mundo. Os anos se desdobraram em décadas, e a história de Sofia Ribeiro, a bailarina que se tornou uma fênix, transcendeu as fronteiras de Madrid, tornando-se uma inspiração global. A Fênix da Arte não era mais apenas uma rede de escolas, mas um movimento cultural com centros em todos os continentes, celebrando a dança e as artes como ferramentas de transformação social. Milhares de jovens, muitos deles vindos de realidades desfavorecidas, encontraram na Fundação um lar, uma voz e a oportunidade de realizar seus sonhos. Sofia, agora uma matriarca reverenciada, continuava a ser a alma da Fênix. Seus cabelos eram completamente brancos, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho intenso e determinado de sua juventude. Ela passava seus dias entre os estúdios de dança, as salas de reunião e os palcos, sempre com um sorriso acolhedor e uma palavra de encorajamento para suas alunas e equipe. Suas filhas adotivas, já adultas, haviam se tornado bailarinas aclamadas e líderes da fundação, garantindo que o legado de Sofia perdurasse. Hannah, sua irmã, continuava a ser sua confidente e pilar de apoio, com sua carreira médica florescendo e sua compaixão se estendendo a inúmeras vidas. A influência de Sofia não se limitava ao mundo da arte. Ela se tornou uma voz poderosa, em fóruns internacionais, defendendo a importância da cultura e da educação para a paz e o desenvolvimento. Recebeu inúmeros prêmios e honrarias, mas sua maior recompensa era ver a alegria nos olhos de uma criança que, pela primeira vez, sentia a liberdade de se expressar através da dança. Armando Vargas, por sua vez, nunca mais foi visto nos círculos da alta sociedade. Sua vida tornou-se um testamento silencioso de redenção.
As empresas sociais que ele fundara prosperaram, gerando impacto positivo em comunidades esquecidas. Ele viveu seus últimos anos em uma pequena casa de campo, cercado por livros e pela natureza, longe do barulho do mundo que um dia o definira. Sua morte, ocorrida pacificamente em seu sono, foi noticiada discretamente, sem a pompa que um dia teria acompanhado o falecimento de um homem de sua fortuna. Poucos sabiam da profundidade de sua transformação, mas aqueles que se beneficiaram de sua filantropia silenciosa guardavam sua memória com gratidão. Uma manhã ensolarada, Sofia estava sentada no banco de um parque perto de um dos primeiros centros da Fênix da Arte em Madrid. Observava as crianças brincando, o riso delas ecoando no ar. Em suas mãos, segurava um programa antigo de balé amarelado pelo tempo, com seu nome impresso como Sofia Ribeiro, promessa do Balé Nacional. Ela traçou as letras com um dedo, um leve sorriso nos lábios. A dor do passado havia se transformado em uma força inabalável. A vingança que um dia a impulsionou havia sido substituída por um propósito maior. Ela olhou para o céu azul, sentindo a brisa suave em seu rosto. Não havia arrependimentos, apenas a gratidão por uma vida plena, por cada desafio que a moldara, por cada passo que a levara até ali. A dança do fogo havia terminado há muito tempo, mas a chama que ela acendera continuava a brilhar, iluminando o caminho para incontáveis gerações. Sofia fechou os olhos, sentindo a paz que só a verdadeira liberdade e a realização de um propósito maior podem trazer. Sua história era um lembrete eterno, de que mesmo das cinzas mais profundas, uma fênix pode sempre renascer, mais forte e mais luminosa do que nunca. Décadas haviam se transformado em um século de legado para a Fênix da Arte. O nome de Sofia Ribeiro era sinônimo de resiliência e inspiração, e a fundação que ela construíra era um império de esperança, com centros em cada canto do globo. No ano de seu centenário, uma grande celebração foi planejada em Madrid, reunindo gerações de bailarinos, artistas e visionários que haviam sido tocados por sua visão. Sofia, agora com mais de 90 anos, era uma figura de dignidade serena. Seus movimentos eram mais lentos, mas sua mente permanecia tão afiada quanto sempre, e seus olhos, um poço de sabedoria e gentileza, ainda brilhavam com a paixão pela arte. Suas filhas adotivas, já mulheres maduras e influentes, lideravam a Fênix com a mesma dedicação de sua mãe, garantindo que o espírito de inclusão e excelência continuasse a florescer. Ana, sua amada irmã, havia partido alguns anos antes, deixando uma saudade profunda, mas também a certeza de uma vida bem vivida e um legado de compaixão. A noite do centenário foi um espetáculo grandioso, um tributo à vida e obra de Sofia. O palco do Teatro Real, onde ela um dia sonhara em dançar, foi o cenário para performances emocionantes de bailarinos de todas as idades, cada um representando a diversidade e a beleza que a Fênix havia cultivado. No camarote de honra, Sofia observava tudo, com um sorriso suave nos lábios e o coração transbordando de gratidão. Durante o intervalo, enquanto os aplausos ecoavam e as pessoas se moviam animadamente, Sofia pediu um momento de silêncio para si. Uma de suas filhas a acompanhou até um pequeno jardim nos fundos do teatro, um oásis de calma em meio à euforia. Sentada em um banco de pedra, sob a luz suave da lua, Sofia fechou os olhos, permitindo que as memórias a envolvessem. Ela revisitou cada fase de sua vida: a paixão inocente pela dança, a dor da traição, a fúria que a impulsionou, a frieza do casamento forçado, a construção silenciosa de seu império e, finalmente, a paz que encontrou no propósito. Ela pensou em Armando Vargas, não com rancor, mas com uma estranha forma de reconhecimento. Aquele homem, em sua crueldade inicial, havia sido o catalisador que a forçara a renascer. Sem a dança do fogo, sem a humilhação pública, sem o casamento imposto, ela talvez nunca tivesse descoberto a força que residia em seu interior, a capacidade de transformar a dor em arte e a vingança em redenção. A Fênix, ela refletiu, não nasce do nada.
Ela emerge das cinzas de sua própria destruição. E as cinzas de sua vida haviam sido, paradoxalmente, o adubo para a árvore mais bela que ela poderia ter plantado. Abrindo os olhos, Sofia viu uma pequena borboleta noturna pousar delicadamente em sua mão enrugada. Ela observou suas asas frágeis, mas resilientes, e um pensamento final se formou em sua mente. A vida é uma dança contínua, uma coreografia de luz e sombra, de quedas e renascimentos. E o verdadeiro triunfo não está em evitar as quedas, mas em encontrar a graça para se levantar e dançar novamente, mais forte e mais sábia a cada vez. Com um suspiro de contentamento, Sofia voltou para o teatro, pronta para o segundo ato da celebração. A música recomeçou, e o palco se iluminou novamente. A chama da fênix acesa por uma bailarina há um século continuava a arder brilhantemente, guiando e inspirando, um testemunho eterno do poder transformador da arte e da inquebrantável força do espírito humano. Os anos que se seguiram ao centenário da Fênix da Arte foram de uma serenidade profunda para Sofia. Ela continuou a ser uma presença constante e inspiradora na fundação, uma matriarca amada, cujas palavras eram ouvidas com reverência. Embora seus passos se tornassem mais lentos e sua voz mais suave, a chama em seus olhos nunca diminuiu. Ela desfrutava da companhia de suas filhas e netas adotivas, vendo nelas a continuidade de seu propósito, a materialização de cada sacrifício e cada sonho. A Fênix da Arte prosperava, expandindo seus horizontes para além da dança, abraçando todas as formas de expressão artística como um meio de empoderamento e cura. Museus foram abertos, teatros foram construídos e programas educacionais inovadores foram lançados em seu nome, todos guiados pelos princípios de inclusão, excelência e paixão que Sofia havia estabelecido. Em uma tarde de primavera, quando as amendoeiras de Madrid estavam em plena floração, Sofia pediu para ser levada ao antigo estúdio de balé, o mesmo onde Armando a havia visitado anos antes. Era um lugar que ela amava, impregnado com o cheiro de madeira antiga e o eco silencioso de inúmeras horas de ensaio. A luz dourada do sol poente filtrava-se pelas janelas, pintando o chão de madeira com tons quentes. Sentada em sua cadeira favorita, Sofia observava as jovens bailarinas ensaiando. Elas não a viam como a lenda, a figura histórica, mas como a vovó Sofia, a mulher gentil que sempre tinha uma história ou um conselho. O som suave dos sapatilhas batendo no chão, a melodia do piano e as risadas ocasionais preenchiam o ar. Era a sinfonia de sua vida, a melodia de sua redenção. Ela fechou os olhos e uma última imagem se formou em sua mente. O salão de baile, a promessa tola de Armando, a dança do fogo, o vestido fênix e o último baile, aquele de despedida e perdão. Não havia espaço para a amargura, apenas para a compreensão de que cada reviravolta, cada dor, havia sido um passo em sua própria coreografia divina. Um leve sorriso se desenhou em seus lábios. Ela sentiu uma leveza, como se as amarras do tempo e da gravidade estivessem se desfazendo. O corpo cansado encontrou um repouso final, mas o espírito, livre e eterno, elevou-se, tornando-se parte da própria arte que ela tanto amava. A notícia da partida de Sofia Ribeiro se espalhou como um murmúrio suave por todo o mundo. Não houve luto estridente, mas uma celebração silenciosa de uma vida extraordinária. Milhares de velas foram acesas em seus centros de arte, e bailarinos de todas as idades dançaram em sua homenagem, seus movimentos ecoando a liberdade e a paixão que ela lhes havia ensinado. A Fênix da Arte continuou seu trabalho, não como um monumento à perda, mas como um farol eterno de sua presença. O legado de Sofia não era apenas um conjunto de edifícios ou programas, mas uma filosofia viva, uma crença inabalável no poder transformador da arte e na capacidade humana de renascer, não importa quão profundas sejam as cinzas. E assim, a história da bailarina que dançou com o fogo e emergiu como uma fênix se tornou mais do que uma lenda. Tornou-se uma verdade universal. A chama que ela acendera continuaria a arder,
guiando gerações, lembrando a todos que, mesmo nas adversidades mais sombrias, a arte, a dignidade e a resiliência sempre encontrarão um caminho para florescer eternamente. A partida de Sofia Ribeiro não foi um fim, mas uma transição, uma passagem de tocha que acendeu ainda mais forte a chama da fênix da arte. O mundo, que a havia conhecido como a bailarina desafiadora e depois como a matriarca visionária, agora a celebrava como um ícone eterno. Monumentos foram erguidos em sua homenagem em várias cidades e bolsas de estudo com seu nome foram criadas para apoiar jovens artistas em todo o planeta. Suas filhas adotivas, agora as pilares da fundação, assumiram a liderança com uma dedicação inabalável. Elas não apenas mantiveram os programas existentes, mas os expandiram, incorporando novas tecnologias e abordagens para tornar a arte ainda mais acessível e transformadora. A Fênix da Arte tornou-se um modelo global de filantropia e inovação cultural, provando que o legado de uma única mulher poderia transcender gerações e fronteiras. A história de Sofia e Armando, contada e recontada, evoluiu para uma parábola moderna sobre redenção, perdão e o poder da arte. Livros foram escritos, documentários foram produzidos e até mesmo uma ópera foi composta em sua homenagem, encenando a Dança do Fogo como o ponto de virada de uma vida extraordinária. A complexidade de seus personagens, a reviravolta inesperada de Armando e a resiliência inquebrantável de Sofia ressoavam com um público sedento por narrativas de superação e transformação. Em um dos muitos aniversários da Fundação, uma das netas adotivas de Sofia, uma jovem bailarina com o mesmo brilho nos olhos de sua avó, subiu ao palco de um dos maiores teatros de Madrid. Ela não era apenas uma dançarina, era uma oradora eloquente, imbuída do espírito de Sofia. Minha avó, Sofia Ribeiro, ela começou sua voz clara e emocionante, nos ensinou que a arte não é apenas sobre beleza ou técnica, é sobre verdade. É sobre encontrar a sua própria voz, mesmo quando o mundo tenta silenciá-la. É sobre transformar a dor em movimento, a tristeza em melodia e o desafio em triunfo. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia lotada, que incluía líderes mundiais, artistas renomados e milhares de jovens estudantes da Fênix. Ela nos mostrou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, e que, às vezes, os catalisadores de nossa maior transformação vêm dos lugares mais inesperados, das pessoas que menos esperamos. A jovem bailarina então revelou um novo projeto da Fundação, a criação de um arquivo digital global, o Legado da Fênix, que documentaria as histórias de resiliência e transformação de artistas de todo o mundo, inspirados pelo exemplo de Sofia. Era uma forma de garantir que a chama que Sofia acendera continuasse a guiar e inspirar, não apenas através da dança, mas através da memória e da partilha de experiências. No final da noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre Madrid, a neta de Sofia caminhou até o centro do palco, onde uma única luz focava em um par de sapatilhas de balé douradas, as mesmas que Sofia havia usado em sua última performance pública. Ela tocou as sapatilhas com reverência, sentindo a energia de uma vida dedicada à arte e à liberdade. A história de Sofia Ribeiro não era apenas uma lembrança do passado, era uma promessa para o futuro. Uma promessa de que, enquanto houver um coração que sonhe, uma alma que lute e um espírito que se recuse a ser quebrado, a Fênix continuará a renascer, dançando eternamente nas cinzas de cada desafio, mais forte e mais luminosa a cada vez. O legado de Sofia não era apenas imortal, era a própria essência da esperança. Séculos se passaram desde que Sofia Ribeiro dançou sua última melodia. A Fênix da Arte não era mais apenas uma fundação, mas uma instituição global, quase lendária, cujos princípios de dignidade, resiliência e o poder transformador da arte estavam gravados na consciência coletiva da humanidade. Seus centros, agora arquiteturas futuristas que se integravam harmoniosamente com a natureza, eram santuários de criatividade e inovação, espalhados por planetas colonizados e metrópoles flutuantes. A história de Sofia,
a bailarina que desafiou um império e renasceu das cinzas. Era ensinada nas escolas, contada em hologramas interativos e inspirava novas formas de arte que transcendiam as barreiras do tempo e do espaço. Armando Vargas, o catalisador de sua transformação, era lembrado como a sombra necessária para que a luz de Sofia pudesse brilhar com intensidade ainda maior. Um exemplo de que a redenção, embora rara, era possível. Em um futuro distante, no ano 2342, uma jovem artista chamada Lyra, nascida em uma das colônias orbitais da Terra, descobriu a história original de Sofia Ribeiro em um arquivo histórico digital. Lyra era uma coreógrafa de luz, uma artista que usava projeções holográficas e movimentos corporais para criar espetáculos imersivos. Ela sentia uma profunda conexão com a bailarina do passado, cujas lutas e triunfos pareciam ecoar em sua própria jornada criativa. Lyra estava trabalhando em sua obra-prima, uma performance que exploraria os temas da opressão e da liberdade. Ela havia estudado as antigas formas de balé, as emoções cruas da dança do século XXI, e buscava uma inspiração que pudesse transcender sua própria era. Foi então que ela encontrou os registros da Dança do Fogo de Sofia, o vídeo granulado daquela noite em Madrid, a imagem da mulher em chamas que desafiava o poder. A história de Sofia a arrebatou. A coragem, a vulnerabilidade, a estratégia, silenciosa a redenção de Armando, tudo isso ressoava com uma força atemporal. Lyra percebeu que a essência da arte não mudava. Não importava a tecnologia ou o cenário. A luta pela expressão, a busca pela dignidade, a capacidade de transformar a dor em beleza eram universais. Inspirada, Lyra decidiu que sua performance seria um tributo a Sofia. Ela recriaria a dança do fogo, mas com sua própria linguagem artística. No lugar do fogo físico, ela usaria projeções de energia pulsante que envolveriam seu corpo, simbolizando a fúria e a paixão. Os movimentos seriam uma fusão do balé clássico com as danças antigas e as novas formas de expressão corporal de sua época. A noite da estreia chegou. O palco, um vasto espaço tridimensional, estava escuro. Lyra, vestida em um traje que lembrava o lendário vestido fênix, mas com fibras luminosas que reagiam aos seus movimentos, entrou no centro. A música começou, uma melodia que combinava os sons antigos de piano e violino com as harmonias eletrônicas do futuro. Conforme Lyra dançava, as projeções de luz e energia pulsavam ao seu redor, criando a ilusão de chamas que a envolviam, mas que nunca a consumiam. Ela dançava com uma intensidade que transcendeu o tempo, seus movimentos contando a história de Sofia, a queda, a luta, a raiva, a estratégia, a redenese, a libertação. Era uma dança que celebrava não apenas Sofia Ribeiro, mas cada alma que ousou desafiar a escuridão e encontrar sua própria luz. Ao final da performance, Lyra parou, envolta em um halo de luz dourada, seus braços abertos em um gesto de triunfo. Silencioso. O público, em êxtase, explodiu em aplausos não apenas pela beleza da arte, mas pela mensagem atemporal que ela transmitia. A chama da fênix, acesa por Sofia Ribeiro séculos antes, continuava a arder, não apenas em museus e arquivos, mas no coração de cada artista que ousava sonhar, dançando eternamente, desafiando o tempo e inspirando um futuro sem limites. A performance de Lyra, a coreógrafa de luz do ano 2342, reverberou por todo o sistema solar. Sua interpretação da Dança do Fogo não foi apenas um espetáculo artístico, foi um evento cultural que reacendeu a chama da história de Sofia Ribeiro para uma nova geração. Os críticos a aclamaram como uma obra-prima atemporal, e o público de todas as colônias e planetas sentiu a urgência e a relevância dos temas de opressão e liberdade. Mesmo em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, Lyra, de repente, encontrou-se no centro das atenções, não como uma estrela fugaz, mas como uma guardiã da memória. A Fênix da Arte, agora uma entidade quase governamental em sua influência cultural, convidou-a para ser uma embaixadora global,
encarregada de levar a história de Sofia a cantos do universo onde a arte ainda era subestimada ou suprimida. Ela aceitou, sentindo que sua própria jornada estava intrinsecamente ligada ao legado da bailarina do passado. A performance de Lyra desencadeou um renascimento do interesse pelas artes ancestrais. Jovens artistas começaram a explorar o balé clássico, a pintura a óleo e a música acústica, buscando a essência da expressão humana que precedia os algoritmos e as simulações holográficas. O legado da Fênix, o arquivo digital global criado pela neta de Sofia, viu um aumento exponencial de acessos, com milhões de pessoas mergulhando nas histórias de resiliência e transformação que Sofia havia inspirado. Em uma de suas viagens, como embaixadora, Lyra visitou o planeta Gilo 7, uma colônia de mineração onde a vida era árdua e a arte era vista como um luxo desnecessário. Lá ela montou um pequeno estúdio de projeção e, usando a tecnologia mais avançada, recriou a dança do fogo para os mineiros e suas famílias. No início, eles estavam céticos, acostumados apenas com o trabalho e a sobrevivência. Mas, conforme Lyra dançava e as chamas holográficas a envolviam, a história de Sofia tocou seus corações. Eles viram em Sofia não apenas uma bailarina, mas uma representação de sua própria luta contra as condições opressivas, contra o esquecimento. A dança de Lyra tornou-se um espelho de suas próprias esperanças e dores. Ao final, o silêncio foi quebrado não por aplausos, mas por lágrimas, e em seguida por uma nova energia, uma centelha de inspiração que nunca antes havia existido naquele lugar. Lyra percebeu então a verdadeira profundidade do legado de Sofia. Não era apenas sobre a dança ou sobre a arte em si, mas sobre a capacidade humana de encontrar beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Era sobre a inquebrantável vontade de viver, de lutar, de se expressar. A Fênix não era apenas um símbolo de renascimento, mas de resistência. De volta à Terra, Lyra continuou a inovar, mas sempre com a essência de Sofia em mente. Ela criou santuários da Fênix em locais remotos e esquecidos, onde a arte podia florescer livremente, protegida das pressões comerciais e políticas. Esses santuários se tornaram faróis de esperança, atraindo artistas de todas as galáxias que buscavam um lugar para criar sem restrições. A história de Sofia Ribeiro, a bailarina que dançou com o fogo, havia se tornado um mito universal, uma verdade fundamental sobre a condição humana. Ela não era apenas uma figura do passado, mas uma força viva, um lembrete eterno de que a arte é a linguagem da alma e que a dança da vida, com todas as suas quedas e ascensões, é a mais bela de todas as coreografias. E Lyra, a coreógrafa de luz, sabia que enquanto houvesse um coração para sentir e uma alma para sonhar, a Fênix continuaria a dançar, através do tempo e do espaço, para sempre. O legado de Sofia Ribeiro, impulsionado pela dedicação de Lyra e pela expansão dos santuários da Fênix, atingiu um novo patamar de transcendência. A Fênix da Arte não era mais apenas uma organização. Era um paradigma cultural, um farol de liberdade criativa que se estendia por galáxias. Cada santuário, um refúgio para artistas de todas as espécies e origens, tornou-se um microcosmo da visão de Sofia, lugares onde a expressão era sagrada, a inovação era celebrada e a resiliência era a melodia constante. Lyra, agora uma figura venerada em todo o cosmos, sentia o peso e a glória de ser a principal guardiã dessa chama. Ela não era apenas uma artista, mas uma filósofa, uma diplomata da alma, viajando entre estrelas para mediar conflitos através da arte e para inspirar sociedades a abraçarem a criatividade como um pilar essencial da existência. A dança do fogo, em suas inúmeras reinterpretações, tornou-se um hino universal de resistência e renascimento, adaptado para cada cultura, mas sempre mantendo a essência da luta de Sofia. Em um distante sistema estelar, onde uma civilização avançada, mas excessivamente lógica, havia suprimido as emoções em favor da eficiência,
Lyra enfrentou seu maior desafio. Os seres de Xylos Prime, conhecidos como os Racionais, viam a arte como uma distração ilógica, um resquício primitivo. A sociedade era impecável em sua ordem, mas desprovida de paixão, cor e espontaneidade. Lyra passou meses na capital, de Xylos Prime, tentando comunicar a história de Sofia através de dados e lógica, mas falhando em tocar os corações que haviam sido programados para não sentir. Frustrada, mas não derrotada, ela decidiu por uma abordagem radical. Ignorando os protocolos, ela convocou uma performance pública não autorizada no centro da cidade, um lugar onde a emoção era estritamente proibida. No coração da praça central, sob os olhares gélidos dos racionais, Lyra começou a dançar. Não havia projeções holográficas complexas, nem música eletrônica. Apenas ela, o silêncio e a história de Sofia. Ela dançou a dor da traição, a fúria do desafio, a solidão do sacrifício e a alegria da redenção. Seus movimentos eram puros, despidos de artifícios, uma linguagem universal que transcendeu a lógica. Lentamente algo começou a mudar. Pequenas rachaduras apareceram na fachada de indiferença dos racionais. Um tremor sutil em um canto da boca, um brilho momentâneo nos olhos, uma respiração mais profunda. A história de Sofia, expressa através do corpo de Lyra, estava rompendo as barreiras que a lógica havia construído por séculos. Eles não entendiam a arte, mas sentiam a emoção. Eles não compreendiam a dança, mas eram tocados pela verdade. Ao final da performance, Lyra caiu de joelhos, exausta, mas com uma esperança renovada. O silêncio que se seguiu não era de indiferença, mas de contemplação. Um dos racionais, um ancião com olhos que pareciam ter visto milênios de dados, aproximou-se dela. Sua voz, antes monótona, tinha uma leve inflexão. Nós não compreendemos totalmente, ele disse, mas sentimos uma anomalia, uma ressonância. Esta arte parece ter um propósito que nossa lógica não pode quantificar. Lyra sorriu, um sorriso de pura vitória. É o propósito da alma, ela respondeu. É a melodia que a vida canta, mesmo quando não há palavras. A partir daquele dia, Xylos Prime começou a mudar. Pequenos grupos de racionais foram autorizados a explorar a anomalia da arte. Os santuários da Fênix enviaram embaixadores para ajudar a reintroduzir a emoção e a criatividade em sua sociedade. A chama que Sofia acendera há séculos havia chegado a um novo mundo, provando que a arte não era apenas um luxo, mas uma necessidade fundamental para a existência, uma força capaz de despertar até mesmo os corações mais adormecidos. A dança da Fênix continuava, tecendo sua tapeçaria de esperança através do tempo e do espaço, um testemunho eterno do poder inquebrantável do espírito humano. A semente da emoção, plantada por Lyra em Xylos Prime, germinou lentamente, mas com uma força inegável. Os racionais, antes definidos por sua lógica implacável, começaram uma jornada de redescoberta de si mesmos. Não foi um processo fácil. A princípio, as emoções eram confusas, avassaladoras, quase caóticas, para mentes acostumadas à ordem perfeita. Houve períodos de desorientação, até mesmo de medo, à medida que a alegria, a tristeza, a raiva e o amor inundavam seus circuitos neurais. Lyra permaneceu em Xylos Prime por anos, tornando-se uma mentora e uma guia para essa civilização em transformação. Ela estabeleceu o primeiro santuário da Fênix no planeta, não como um templo de arte, mas como um laboratório de emoções, onde os racionais podiam explorar a pintura, a música, a dança e a poesia sem julgamento. Os embaixadores da Fênix, artistas de diversas espécies, ensinaram-nos a traduzir sentimentos em formas de expressão, a encontrar a beleza na imperfeição e a força na vulnerabilidade. Aos poucos, a sociedade de Xylos Prime começou a florescer, de uma maneira que nunca havia sido possível com a lógica pura. A arquitetura ganhou curvas e cores vibrantes. A ciência se tornou mais intuitiva e criativa, e até mesmo a comunicação,
antes estritamente factual, adquiriu nuances de empatia e humor. As eficiências lógicas não foram perdidas, mas foram temperadas com a sabedoria do coração, criando uma civilização mais equilibrada e verdadeiramente avançada. A história de Sofia Ribeiro, contada e recontada por Lira e pelos novos artistas racionais, tornou-se um mito fundador para eles. A Dança do Fogo não era apenas uma performance, era uma metáfora para sua própria metamorfose, a queima das velhas estruturas lógicas para dar lugar ao renascimento emocional. Eles viam em Sofia a coragem de abraçar a totalidade da experiência, a luz e a sombra, e a capacidade de transformar a adversidade em uma obra de arte viva. Lira, observando essa transformação, sentiu uma profunda realização. Ela havia cumprido sua missão, não apenas como artista, mas como uma ponte entre mundos, uma catalisadora de uma nova era. Sua própria arte evoluiu, incorporando a complexidade emocional que testemunhara em Xylos Prime, tornando suas performances ainda mais ressonantes e universais. No entanto, o universo era vasto e novos desafios sempre surgiam. Em um setor distante da galáxia, uma nova forma de opressão cultural estava se manifestando, não através da supressão da emoção, mas da mercantilização e trivialização da arte. A criatividade estava sendo cooptada por corporações gigantes, transformando-a em mero entretenimento descartável, esvaziando-a de seu poder transformador. Lira, agora com os cabelos prateados e a sabedoria de quem havia cruzado estrelas, sentiu o chamado novamente. A chama de Sofia que ela carregava não permitia que a arte fosse reduzida a um produto. A verdadeira essência da Fênix era a liberdade de expressão, a dignidade do artista e o poder intrínseco da arte de curar e inspirar. Com a bênção e o apoio dos agora emocionalmente ricos racionais e de todos os santuários da Fênix espalhados pelo cosmos, Lira preparou-se para sua próxima jornada. Ela sabia que a luta pela alma da arte era eterna, uma dança contínua através das eras e das estrelas. E enquanto houvesse um coração para sentir e uma alma para sonhar, a Fênix de Sofia Ribeiro continuaria a dançar, desafiando a escuridão, acendendo a luz e lembrando a todos que a arte é a própria melodia da existência, um fogo que nunca se apaga. A nova ameaça à arte, a mercantilização em escala galáctica, era sutil e insidiosa, muito mais difícil de combater do que a supressão direta. Não havia proibição, mas uma diluição. A arte era produzida em massa. Algoritmos criavam obras-primas instantâneas, baseadas em tendências de consumo. E a expressão genuína era sufocada sob o peso de um mercado insaciável. Os artistas, antes visionários, eram reduzidos a meros fornecedores de conteúdo para megacorporações de entretenimento. Lira, acompanhada por uma equipe diversificada de artistas e pensadores dos santuários da Fênix, chegou ao setor de Xylos Gama, o epicentro dessa nova forma de opressão. A paisagem era dominada por gigantescas estruturas de publicidade holográfica, projetando imagens de arte sem alma, mas perfeitamente otimizadas para o consumo. A verdadeira criatividade estava escondida, marginalizada em becos escuros e em pequenos bolsões de resistência. Em vez de confrontar diretamente as corporações, Lira e sua equipe adotaram a estratégia de Sofia, a subversão pela arte autêntica. Eles começaram a realizar intervenções artísticas, espontâneas e não patrocinadas em espaços públicos. Uma bailarina dançava uma coreografia visceral em meio a uma praça movimentada, sem música, apenas o som de seus próprios movimentos e a respiração. Um pintor criava um mural vibrante em uma parede cinzenta, usando tintas que reagiam à luz ambiente, transformando a paisagem urbana. Músicos tocavam melodias improvisadas que quebravam a monotonia dos jingles comerciais. Essas manifestações eram pequenas, mas poderosas. Elas eram um contraste gritante com a perfeição estéril da arte corporativa. A princípio, as pessoas passavam indiferentes, condicionadas a ignorar tudo o que não fosse parte da máquina de consumo. Mas, lentamente,
A curiosidade começou a brotar. Uma criança parava para observar a bailarina. Um idoso sorria ao ouvir uma melodia esquecida. Um trabalhador sentia um arrepio ao ver as cores ganharem vida. As corporações tentaram ignorá-los, depois ridicularizá-los e finalmente suprimi-los. Mas a arte livre, como o fogo da fênix, não podia ser contida. Cada intervenção era filmada e compartilhada clandestinamente, viralizando nas redes de comunicação alternativas. A história de Sofia Ribeiro, a bailarina que se recusou a ser silenciada, era recontada em cada performance, lembrando a todos que a arte não era uma mercadoria, mas um direito, uma necessidade da alma. Lira, em uma de suas performances mais ousadas, escolheu o centro da principal plataforma de publicidade de Shilos Gama. Com projeções de luz que desviavam os anúncios corporativos, ela dançou a dança do fogo, não com chamas holográficas, mas com a pura emoção de seu corpo, de sua alma. Ela dançou a história de Sofia, a dor da perda, a fúria da injustiça, a estratégia da resiliência e a glória do renascimento. Milhões de olhos, de todas as espécies e origens, assistiram. A dança de Lira não era vendável, não era otimizada, não era um produto. Era uma experiência, uma verdade crua que ressoava com a fome de autenticidade que havia sido suprimida por tanto tempo. Ao final da performance, Lira não pediu aplausos. Em vez disso, ela projetou uma única frase em todas as telas ao redor. A arte não se compra, a arte se sente, a arte é você. A mensagem foi um catalisador. Pequenos grupos de artistas underground emergiram inspirados. Consumidores começaram a questionar o valor da arte que lhes era imposta. O movimento Arte Livre, nascido das cinzas da mercantilização, começou a ganhar força. As corporações, pela primeira vez, viram suas estratégias de controle cultural falharem. Lira sabia que a batalha estava longe de terminar. A luta pela alma da arte era uma dança eterna, uma coreografia complexa de resistência e criação. Mas olhando para os olhos despertos das pessoas em Shilos Gama, ela viu a chama da fênix brilhar novamente. A arte, a verdadeira arte, era inquebrantável. Ela sempre encontraria um caminho para renascer, mais forte e mais luminosa, um testemunho eterno do espírito indomável de Sofia Ribeiro e da busca incessante da humanidade pela beleza e pela verdade. O impacto da performance de Lira em Shilos Gama foi sísmico. A frase "a arte não se compra, a arte se sente, a arte é você" ecoou por todo o setor, tornando-se um lema para o crescente movimento Arte Livre. As megacorporações de entretenimento, acostumadas ao controle absoluto da narrativa cultural, foram pegas de surpresa. Seus algoritmos de previsão de tendências falharam em antecipar o despertar da autenticidade. Em resposta, as corporações lançaram uma contraofensiva sofisticada. Elas não podiam proibir a arte livre sem expor sua tirania. Em vez disso, tentaram assimilá-la. Ofereceram contratos milionários aos artistas independentes, prometendo plataformas globais e liberdade criativa, mas sempre com cláusulas que garantiriam o controle corporativo sobre o conteúdo e a mensagem. Criaram festivais de arte alternativa patrocinados, onde a rebeldia era cuidadosamente embalada e vendida de volta ao público. Lira e os líderes dos santuários da Fênix sabiam que essa era a armadilha mais perigosa. A assimilação era uma forma mais lenta e sutil de morte para a arte genuína. Eles convocaram um conselho de emergência, reunindo artistas, filósofos e estrategistas de todos os cantos do cosmos. A sabedoria de Sofia Ribeiro, registrada em seus diários e memórias, foi novamente a bússola. Ela havia enfrentado a cooptação em sua própria época, quando a sociedade tentou definir sua arte e seu valor. A estratégia decidida foi a do enxame criativo. Em vez de se concentrar em grandes eventos que pudessem ser facilmente cooptados, a arte livre se espalharia em milhares de pequenas manifestações, descentralizadas e impossíveis de controlar. Cada artista se tornaria um ponto de luz, criando em seus próprios termos em suas comunidades,
sem a necessidade de reconhecimento ou validação corporativa. Lyra, por sua vez, dedicou-se a uma nova forma de ativismo artístico, a escola da alma. Ela viajou para as comunidades mais negligenciadas, onde a arte era um luxo inatingível, e ensinou as pessoas a criarem com os recursos que tinham. Ela mostrou que a arte não precisava de palcos grandiosos ou tecnologias avançadas. Precisava apenas de um coração para expressar e uma vontade de compartilhar. Usando materiais reciclados, sons ambientes e movimentos orgânicos, as pessoas começaram a descobrir seus próprios talentos, a contar suas próprias histórias. Um exemplo marcante foi em uma estação espacial de reciclagem, onde os trabalhadores viviam em condições precárias. Lyra os ensinou a transformar o lixo em esculturas vibrantes, a usar os ruídos das máquinas como percussão para danças improvisadas. A arte não era mais um produto para consumir, mas um processo para viver. A dignidade e a alegria retornaram a esses lugares, e a chama da criatividade se espalhou como um incêndio incontrolável. As megacorporações se viram impotentes. Não se podia comprar o que não estava à venda. Não se podia controlar o que era espontâneo e descentralizado. A arte livre não era um movimento com um líder único, mas uma rede orgânica de milhões de artistas, cada um sendo uma fênix em si. Lyra, observando o florescer da criatividade em toda a galáxia, sentiu a presença de Sofia mais forte do que nunca. A bailarina do passado havia acendido uma chama que se recusava a ser extinta, uma chama que agora ardia em bilhões de corações. A luta pela alma da arte era eterna, sim, mas a vitória não estava em um fim, e sim na persistência do ato de criar. A dança da Fênix continuava, não mais em um único palco, mas em cada canto do universo, em cada gesto de expressão, em cada alma que ousava sonhar. Era um testemunho eterno de que a arte, em sua forma mais pura, é a própria essência da liberdade, um fogo que, uma vez aceso, jamais pode ser verdadeiramente apagado. E Lyra, a guardiã dessa chama, sabia que seu trabalho era apenas uma continuação da melodia infinita que Sofia Ribeiro havia começado a dançar. Séculos haviam se desdobrado desde a dança do fogo, e a galáxia pulsava com a melodia do enxame criativo. As megacorporações, antes onipotentes, viram-se diante de uma força que não podiam comprar nem controlar. Sua tentativa de assimilação falhou miseravelmente, pois a arte livre, descentralizada e orgânica era um rio com 1000 nascentes, impossível de ser represado. Elas foram forçadas a se adaptar, a buscar a autenticidade, não por convicção, mas por necessidade de sobrevivência em um mercado que agora valorizava a alma acima do lucro. Lyra, com seus séculos de vida e sabedoria acumulada, sentia o peso leve e gratificante de um propósito cumprido. Seus cabelos eram agora um véu de luz estelar, e seus olhos, embora profundos com a memória de eras, brilhavam com a mesma paixão que a impulsionou em sua juventude. Ela havia visto mundos florescerem com a arte, civilizações se reencontrarem com suas emoções e a chama de Sofia Ribeiro se espalhar por constelações. Em seu último santuário da Fênix, um refúgio etéreo flutuando nas nebulosas distantes, Lyra preparou-se para sua própria transição. Ela não sentia tristeza, apenas uma profunda serenidade. Ao seu redor, jovens artistas de todas as espécies e formas de vida criavam, dançavam, cantavam, uma sinfonia de expressão que era o testemunho vivo do legado. Em uma noite de rara conjunção estelar, Lyra caminhou até o centro do santuário.